E aí pessoal, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre marketing de conteúdo. Se você quer entender um pouco mais e aprender a como desenvolver o marketing da sua empresa, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar muitas dicas interessantes sobre conteúdo digital e como aplicar isso no seu dia a dia. Roda a vinheta. Ao longo dos últimos anos, muito se falou sobre marketing digital, principalmente por conta da pandemia de Covid-19. E quando a gente fala sobre o marketing digital, é muito claro e nítido encontrar a estratégia de marketing de conteúdo. Mas o que é exatamente esse marketing de conteúdo e como que ele funciona no dia a dia das empresas e como que a gente aplica ele na nossa vida? Bem, tem uma pesquisa que aponta que a cada minuto que roda na nossa vida, 500 horas de conteúdo são subidas no YouTube. Então pensa comigo o volume desse conteúdo que é gerado para poder desenvolver desde entretenimento, desde marketing mesmo, instrução, aulas e tudo mais. E quando a gente fala de conteúdo, não é só a parte de vídeo, audiovisual que a gente quer abordar. A gente fala desde área textual, blog post, post de redes sociais, até vídeos, filmes, séries e outros conteúdos que podem ajudar numa trilha de conhecimento ou até mesmo em um conteúdo rico, uma landing page ou um e-book. Mas quais são esses objetivos do marketing de conteúdo especificamente? Bem, a ideia do marketing de conteúdo, primeiramente, é apresentar para os seus clientes quais são as informações da sua empresa, quais são as funcionalidades do seu serviço ou do seu produto e, basicamente, apresentar a sua marca, a sua empresa, o seu produto para aquele seu potencial cliente. E isso vai funcionar tanto no pré-venda quanto no pós-venda, porque se uma pessoa já é seu cliente, ela pode continuar consumindo o seu conteúdo de uma forma que ela vai fidelizar ali dentro das suas redes sociais, do seu canal do YouTube ou de outra plataforma que você está trabalhando. E mais do que apenas gerar esse conteúdo e levar essa informação, esse marketing de conteúdo vai te ajudar também a ser encontrado. Por quê? Como a gente já falou em vídeos anteriores, as ferramentas de busca através de um bom SEO, através de uma boa otimização das páginas e até do conteúdo, elas vão apresentar o seu conteúdo que você criou com uma certa frequência, com uma certa qualidade, para aquele potencial cliente a partir do momento que ele está buscando algo que seja do seu nicho de mercado, procurando às vezes até mesmo por você mesmo. Então esse marketing de conteúdo ele vai ser responsável por diversas dessas ferramentas e ajudas para poder te ajudar a chegar até o seu público final. Outro ponto muito importante é a criação de autoridade. A partir do momento que você demonstra para o seu público que você detém conhecimento sobre um serviço, um determinado segmento, uma determinada área, aquele potencial cliente que está te procurando, ele se sente muito mais confiante ao contratar um serviço ou comprar um produto com você, porque a partir daquelas informações, de todo o conteúdo que você produz nas suas redes, ele consegue captar uma segurança muito maior, ele consegue se assegurar de que o investimento que ele está fazendo no seu produto ou no seu serviço é um bom investimento para ele naquele momento. Inclusive, ele até facilita nessa tomada de decisão, porque grande parte das pessoas acabam fazendo essa busca, essa pesquisa nos canais de pesquisa, encontram você antes de te procurar. Então, antes da pessoa te procurar, ela vai encontrar seu conteúdo rico dentro do seu site, ela vai encontrar o seu canal do YouTube, vai encontrar suas redes sociais, vai encontrar o que as pessoas falam de você. Então, é muito importante trabalhar essa parte de conteúdo rico, esse marketing de conteúdo em si, em geral, para que você consiga passar o máximo de informação para o seu potencial cliente e para o seu cliente propriamente dito. Agora eu vou dividir basicamente esse vídeo em duas partes quase. Uma parte voltada para quem quer ser profissional de marketing de conteúdo e uma para quem quer contratar o marketing de conteúdo.
Se você é profissional de marketing e quer trabalhar com marketing de conteúdo, a minha dica é: estude muito sobre quais são os formatos de conteúdo que você vai poder oferecer para os seus clientes, como que você vai aplicar e executar esses formatos, como que você vai montar um planejamento desse conteúdo, como que você vai executar esses conteúdos, seja ele por vídeo, seja ele por foto ou até mesmo por texto ou qualquer outro formato que vir na sua cabeça. A gente fala que dentro da internet o céu é o limite para a sua criatividade. Na verdade, a sua criatividade é o limite. Então, se você quiser inventar uma landing page que vai entrando dentro de outras páginas e ali contando a história de uma empresa, nada te impede. Então, é mesmo só a sua criatividade. Então, seja criativo, desenhe as suas ideias, desenvolva esses seus projetos, desenvolva o seu conhecimento para que você tenha um bom conteúdo para oferecer para o seu cliente na hora de ofertar o seu serviço. O outro ponto muito importante é detenha conhecimento de SEO. A gente já falou em vídeos anteriores, vou deixar aqui no card e na descrição. A gente tem texto sobre isso no nosso blog, no nosso site, vou deixar na descrição também. SEO seria um conjunto de ferramentas que você utiliza para otimizar o seu conteúdo na hora de inserir dentro do site, dentro das redes sociais, aqui dentro do YouTube. Então é um pacotão de ferramentas que você precisa aprender, de hacks, de truques que você precisa aprender para conseguir desenvolver bem o seu conteúdo para que ele seja otimizado para as redes, para os sites e para as redes de pesquisa de forma orgânica, sem um investimento específico. Esse profissional de marketing de conteúdo, ele precisa de ter um conhecimento bastante abrangente sobre conteúdos em geral, mas também entender que quando ele vai escrever sobre um assunto específico, ele quase que precisa ser um especialista naquilo, para ele poder criticar alguns pontos e poder ter a criatividade e desenvolver outros pontos daquele conteúdo que ele está sugerindo, que ele está criando, que ele está desenvolvendo. Tá certo? Agora, quando a gente fala de uma empresa, qual que é a importância desse profissional de marketing de conteúdo dentro da sua empresa e por que você contrataria uma pessoa para isso? Dentro da sua empresa, na verdade, um profissional de marketing ele é extremamente importante, independente se você contrata ou não a agência. Claro que de forma leiga, quando se fala em marketing, da forma mais rasa possível, se imagina aquela pessoa que vai conseguir gerar todo o conteúdo sozinha, que vai montar planejamento, que vai fazer editar vídeo, fazer foto, editar foto, fazer texto, fazer pesquisa para criar esse texto, editar isso tudo, criar cartaz e tudo mais. Só que, por maior que seja o conhecimento de cada pessoa, infelizmente a gente não consegue ainda ser especialista em tantas coisas. Afinal, a gente é especialista em alguma área específica. Então, é muito importante que você contrate um profissional de marketing interno e, se esse profissional de marketing ele for um profissional de marketing de conteúdo, é excelente. Por quê? Ele vai ajudar a agência a gerir e a gerar essas informações, esses planejamentos e até mesmo essas peças que forem ser desenvolvidas, que forem criadas e idealizadas no planejamento. Então pensa comigo, se você contrata uma agência, você tem uma empresa e essa agência é de outra cidade, por exemplo, essa pessoa local ela consegue desenvolver algumas fotos, ela consegue desenvolver algumas ideias muito mais assertivas do que a agência. Porém, a agência consegue te entregar uma qualidade muito maior do que uma pessoa só conseguiria, e até em curto tempo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que na agência existe uma equipe para redação publicitária, então uma equipe vai estar fazendo texto, pesquisando sobre essa informação, ao mesmo tempo outra equipe vai estar criando a sua arte, vai estar criando o seu banner, o seu flyer, ou algo do tipo. Então são equipes que funcionam em conjunto para o bem principal, que é trazer resultado para a sua empresa. Então, quando você pensa nesse profissional de marketing de conteúdo para a sua empresa, pensa que seja uma pessoa que consiga ter visão analítica para analisar como está sendo executado o serviço de terceiros dentro do marketing. Pensa que ele deve ser uma pessoa com uma visão
abrangente de todas as plataformas, é uma pessoa que esteja dentro, antenada, vamos assim dizer, dentro das redes sociais, das mídias digitais, porque a gente está falando aqui no caso de marketing de conteúdo e ele é único exclusivamente digital, nesse caso que a gente está abordando. Então essa pessoa precisa entender de redes sociais, ela precisa entender minimamente que seja de SEO, quando a gente vai criticar ou questionar alguma informação sobre um trabalho ou um serviço da agência, e essa pessoa precisa ter um foco em palavra-chave, ela precisa entender qual que é o objetivo dela na hora de criar e repassar essa informação para o público final. Então, quando você procurar esse profissional, pensa nisso. Ele não precisa fazer tudo dentro da sua empresa, mas ele precisa entender minimamente de tudo para que ele consiga cobrar a empresa terceirizada, a agência de marketing que está trabalhando para você. E se ele conseguir fazer algo mais, é até melhor, porque nisso a engrenagem funciona muito melhor. Trazer resultados e tudo mais, tá certo? Independente de se você quer ser profissional ou se você quer contratar um profissional, é muito importante que a forma de se destacar dentro desse meio de marketing de conteúdo é sempre estudar, entender quais são os pontos que você precisa de melhoria e quais são os pontos do mercado daquele seu cliente ou da empresa da qual essa pessoa está sendo contratada. Então, quando a gente fala de marketing de conteúdo, para eu criar conteúdo sobre alguma coisa, eu preciso entender do que eu estou falando. Então, se eu estou vendendo navio, eu preciso entender como que monta um navio. Eu não preciso saber como que eu vou fazer a solda ali no canto, mas eu preciso entender que tipo de solda que é feita no navio, como que é feita toda a estruturação, quais são as peças e tudo mais. Mesmo que de forma superficial, para eu conseguir construir um conteúdo para aquela marca, eu preciso entender daquilo que eu estou falando. Então, um diferencial desse profissional de marketing de conteúdo é entender e absorver de cada cliente ou de cada projeto que está trabalhando um pouco mais sobre aquela empresa, ser um curioso, questionar. Um segundo ponto é entender SEO, não tem jeito. Mesmo que minimamente, se essa pessoa for contratada da empresa, ele precisa saber o que é SEO, ele precisa entender como que desenvolve esse conteúdo de SEO, ele precisa saber como que vai funcionar, ele precisa saber quantos caracteres precisa para um conteúdo de blog, ele precisa saber como que vai funcionar a questão de metadescrição de uma página, precisa entender como que vai funcionar qualidade e otimização de um vídeo no YouTube. Então todos esses pontos de ranqueamento de páginas online, ele é muito importante para que essa pessoa tenha um diferencial. Porque um site hoje, ele realmente tem um custo um pouco elevado. Então se você vai fazer investimento numa página online, é muito importante que essa página praticamente se venda sozinho. Então, para ficar mais fácil dela se vender sozinha, ela tem que estar otimizada. Ela tem que estar com o SEO bem alinhado para que quando qualquer pessoa pesquise ali no Google, por exemplo, o seu site vai ser bem ranqueado, vai ficar nas primeiras colocações, sem você necessariamente precisar de fazer anúncio de Google Ads, Facebook Ads e afins. Claro que Google Ads, Facebook Ads é super importante. Eu tenho um vídeo também sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui linkado e aqui embaixo na descrição também. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essas duas ferramentas de anúncio, assiste esse vídeo quando terminar este aqui. Então, esse ponto de SEO, ele é muito importante para que esse seu profissional entenda. Outro ponto importante, criatividade. Essa pessoa precisa entender quais são os canais, quais são as plataformas que ela vai trabalhar, como que funciona a sua empresa, para que ela consiga ter criatividade para desenvolver esse seu planejamento, essas suas ideias, esses seus conteúdos. Claro que criatividade não é uma coisa que, como dizem por aí, que a pessoa nasce com ela ou não nasce com ela. Claro que não, você desenvolve com o tempo, é um processo criativo, a gente demora para poder chegar a um ponto conclusivo de uma boa ideia. Às vezes chega na metade, você desmancha tudo e faz do zero. Então essa pessoa precisa ter essa resiliência a ponto de entender quando que ela vai conseguir desistir de um projeto, né, de alguma coisa que ela estava quase criando, mas que não
desagarrava de jeito nenhum e começar do zero e terminar aquilo e de forma criativa, com boas ideias e com bastante resiliência, conseguir concluir todo o projeto que está bem definido. Eu diria que essa pessoa tem que ser analítica. Em que sentido de analítico? Ele precisa ter um perfil no qual, para ele ou ela, seja fácil analisar dados e resultados. Tudo que a gente faz no marketing, não só no marketing, na vida, tudo que a gente faz no marketing precisa ser analisado os resultados. Então, se você investiu R$100 em marketing, você precisa entender se aqueles R$100 retornaram em R$100, em R$50, em R$200 ou se não retornou em nada aquele investimento, para você decidir se aquele investimento foi um bom investimento, o que você fez de errado, o que você fez de certo e quais são os pontos de melhoria que você precisa fazer a partir dali. Então, um dos diferenciais seria um perfil analítico, entender e analisar quais são os números que são entregues para você a partir daquele conteúdo que foi gerado. Então, fica ligado nesse perfil analítico que ele é muito importante para esse tipo de profissional. Por fim, a nossa dica de ouro foca na qualidade. A gente não precisa de quantidade e volume necessariamente de conteúdo. Você pode, por exemplo, criar para o seu site um conteúdo de blog por mês. Você pode fazer no máximo 2 envios de e-mail marketing por mês. Você pode fazer 2 posts por semana nas suas redes sociais. Não importa a frequência na qual você vai postar e publicar o seu conteúdo. O que importa é constância. A gente falou muito disso na primeira temporada aqui do Fora da Gaiola e a constância muitas vezes é muito melhor do que a própria quantidade. Por quê? Porque quando a gente tem constância e a gente consegue entregar um conteúdo, um produto de qualidade, ele vai ter uma qualidade e um retorno muito melhor para a gente do que se a gente simplesmente estivesse aqui entregando um volume de informação ou de produto muito rápido, meio que às pressas mesmo. Então, a gente consegue fazer algo muito melhor quando tem um tempo para planejar, tem um tempo para se preparar, do que quando a gente está ali com pressa para entregar um volume. Perceba, faz esse teste e perceba isso nas próprias redes sociais. Se você postar dentro de uma semana, poste todos os dias, qual o volume de engajamento que você vai ter na sua conta e qual que é o volume de engajamento que você vai ter na sua conta se você postar 2 vezes na semana. Se você vê que a diferença é muito pequena, quase que irrisória, 2, 3, 4 curtidas, comentários ou coisa do tipo, não vale a pena você ficar se esforçando tanto para fazer posts todos os dias, sendo que, na prática, 2 posts por semana resolveria o seu problema, diminuiria a sua correria e você conseguiria, nesses 2 dias, nesses 2 posts da semana, produzir um conteúdo muito mais rico, com muito mais informação e tudo mais. Certo? Se você ficou com alguma dúvida sobre marketing de conteúdo, comenta aqui embaixo, pode mandar para a gente no nosso site. Se você não conhece o nosso site, acesse, vou deixar aqui embaixo, na descrição também desse vídeo. Acesse as nossas redes sociais, toda semana tem muito conteúdo bacana lá. E a próxima quinta-feira a gente tem mais vídeo aqui no canal, tá certo? Até mais!